noite a todos. Hoje nós viemos, acho que, para um assunto muito importante, principalmente para a nossa universidade, onde estamos aí caminhando para uma consolidação de cultura ou da cultura nos campos, com a formação aí de núcleos, formação de projetos voltado especificamente para a cultura. E também gostaria de agradecer aí ao William Fischer, ao Luiz Varini e Erson Bueno, pela gentileza que nos fazem na visita de vir debater sobre um tema muito importante para aqueles que estão buscando que tenha algo dentro da universidade, uma vez que essa área ligada à cultura ou a artes, ainda nós não temos nem cursos dentro da nossa universidade. E a gente, há muito tempo, vem lutando para que a universidade possa abrir cursos e também implementar essa área que a gente vê no Brasil. É muito importante o papel da cultura, das artes, mas a gente ainda vê essa pouca valorização dos profissionais, principalmente, que trabalham nessa área. Uma decisão unânime da mesa. Nós vamos começar pelo mais experiente da mesa, o diretor e produtor teatral de Curitiba, Erson Bueno. Boa noite a todos. Acho que não devia começar comigo. Vamos lá. Eu acho que o primeiro raciocínio que você tem que ter quando você pensa em lei executiva é que as próprias leis executivas são meio paradoxais, é o Estado abrindo o seu dinheiro, que é dele, o Estado que é do povo, para que incentive a cultura, o desenvolvimento das artes. Mas ele já podia fazer isso sem as leis de incentivo se quisesse, teoricamente, não é verdade? O dinheiro já é dele mesmo, ele já está com ele mesmo. Para que abrir um outro espaço para que haja um novo trabalho para que aquilo acontecesse? O Estado faz, teoricamente o Estado faz isso porque o país é muito grande. O Brasil é um país gigantesco, de 1001 ideias, de 1001 caminhos, de 1001 possibilidades, que o próprio Estado não tem a possibilidade de enxergar aonde estão as necessidades de cada área, de cada região. Então, de uma certa forma, ele está descentralizando a produção e o apoio do próprio Estado às artes e à cultura. As leis de incentivo, elas sofreram, eu acho que nos últimos anos, elas tiveram na minha opinião, elas tiveram diversos caminhos. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no produtor cultural, o independente, aquele que produz uma peça de teatro, ou que faz um livro, ou que faz um filme, esse é um aspecto das leis de incentivo. O outro aspecto é o aspecto, por exemplo, da UniOeste, ou de grandes empresas educacionais que também trabalham com cultura, que é um outro caminho. São caminhos diferentes de um mesmo meio. Esse aspecto, quando a gente pensa assim, por exemplo, a UniOeste captando recursos para eventos culturais, ele é um aspecto muito mais resolvido, na minha opinião, nesse universo das leis de incentivo. Muito mais resolvido. Por quê? Porque a própria universidade, por exemplo, ela já está resolvida dentro dos seus caminhos, dentro dos seus objetivos. Ela já tem isso muito claro. Então, para ela, teoricamente, é mais simples ela se relacionar com as leis de incentivo. No universo dos produtores culturais,
independentes, isso é muito mais complicado. Por quê? Porque você está incentivando o artista. Né? E o que é o artista? O que é o artista? Quem é que vai dizer o que é artista, o que não é artista, o que é arte, o que não é arte? Você vai assistir um espetáculo de teatro, ou ler um livro, ler um filme e fala, isso não é arte. Mas tem uma outra pessoa que está sentada do seu lado e fala, isso é arte. Então, isso tem que ser incentivado. Por outro lado, eu acho, quer dizer, ali fica, é um lugar complicado de você entender como a lei de incentivos chega nesse lugar. Por outro lado, eu acho que se as leis de incentivo no Brasil, na sua ideia, elas ajudaram a cultura brasileira, principalmente a arte brasileira, a produzir. Então hoje, para vocês terem uma ideia, só na minha área, que é na área de teatro, quando eu comecei a fazer teatro, existia lei de incentivo, devia ter o que, uns 5 mil, 4 mil atores no Teatro Paranaense. Hoje deve ter quase 1 milhão. Por que deve ter quase 1 milhão? Porque o mercado ampliou-se, produz-se muito mais peças de teatro e, consequentemente, mais atores resolvem trabalhar e entrar no mercado porque tem dinheiro naquele mercado. Para vocês terem uma ideia do alcance da lei de incentivo. Mas se esse alcance ele atingiu o seu objetivo, no outro ele provocou, na minha opinião, um acomodamento, né? Porque a arte, ela tem que se comunicar, ela tem que se relacionar com a sociedade 100%, com a sociedade. A arte, na minha opinião, ela perde o sentido quando ela não interfere na sociedade. Uma peça de teatro, simplesmente sendo apresentada num palco, ou uma tela, uma obra de uma arte plástica, simplesmente exposta numa parede, ou um livro simplesmente editado, não significa, na minha opinião, absolutamente nada. Ele só tem importância quando ele interfere na sociedade, quando ele abre um diálogo com a sociedade. Só que aí a lei de incentivo, num determinado momento, ou pelo menos em 70%, eu diria, talvez eu vou dizer 70% aqui, sendo otimista, mas talvez seja até mais. 70% o artista acomodou-se, porque ele pega lá um dinheiro, monta uma peça, apresenta aquela peça 10 ou 15 ou 20 vezes, cumpriu a função daqueles espetáculos, a função burocrática, ele para com aquele espetáculo e vai fazer outro, porque já tem a lei aberta, e assim é o livro, e assim é tudo. Ele perde a coisa mais importante da arte, a coisa mais importante da cultura, que é a interferência na sociedade. Mas aí por isso que eu falei que eu não podia ser a primeira pessoa a falar. Porque eu acho que isso, politicamente falando, é um objetivo político, é um objetivo do pensamento político lá, no lugar lá em cima, de que realmente o artista não interfira na sociedade, que ele se sustente, que ele ganhe o seu dinheiro, lá o seu dinheirinho, ele está vivendo, ele está sobrevivendo, ele almoça, ele janta, ele faz a sua pecinha, ou ele escreve o seu livro, e ele não interfere na sociedade. É ótimo que os artistas não interfiram na sociedade. Então, num determinado momento, a lei de incentivo, ela entrou num limbo cultural que eu acho que ela tem que ser mexida. Na minha opinião, tem que ter uma mexida para que se retorne a isso, mas essa é uma mexida mais profunda. E isso eu estou falando do ponto de vista do produtor independente cultural. Porque do ponto de vista, por exemplo, da universidade, fazendo uso da lei de incentivo, ou de outros órgãos, fazendo uso da lei de incentivo com fins culturais, isso não acontece. Por quê? Porque as universidades, elas têm uma estrutura, elas já têm uma estrutura claramente voltada com um objetivo muito, muito evidente. Então, ali acontece, ali a coisa vai num caminho bom. O problema é o outro, mas o outro é muito mais importante, num certo sentido. Por quê? Porque são os artistas, é a criação do pensamento do artista, da pessoa. Eu sou um artista e eu quero existir na minha sociedade. Acho que é um bom começo para a gente começar a discutir. Né? Aí vamos ver o que os nossos colegas vão dizer daqui para frente, e se a gente vai concordar com tudo, vamos discordar. Obrigado, Edson Bueno. Vou passar a palavra agora para o Luiz Varini. Muito pertinentes suas palavras, viu, seu Edson Bueno?
Boa noite a todos. Parabenizo o 14º seu seminário de extensão da Unioeste. Uma universidade pública está na sua 14ª edição de um evento tão importante quanto esse, é realmente porque a gente sabe que existem pessoas, professores, corpo técnico, artistas e demais profissionais de uma universidade envolvidos para que isso aconteça. Somos abnegados, né, para poder manter ali, a gente sabe que isso é importante. Quando o Edson fala a questão desse limbo que a lei de incentivo à cultura acabou ficando e deixando à margem, então, o pensamento criativo do artista para que se pudesse questionar. Eu acredito que um dos principais papéis da sociedade e aí do ser humano é se questionar. A sociedade ela tem que estar o tempo todo se questionando. Aí, o que somos, para onde vamos, o que queremos, uma visão, seja antropológica ou sociológica, mas e o artista é essa linha de frente do questionamento, como também é o jornalista, como também são os professores. Toda vez que a gente entra numa linha de que o pensamento, o próprio Nelson Rodrigues, né, toda unanimidade é burra, que não há o questionamento, a gente se perde numa linha que não sabe montar. Quem já participou da captação de recursos através da Lei de Incentivo à Cultura? Dado, Vanderlei, William, o Edson. Então levantou a mão, mas você já participou. Olha, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Precisa ser produtor cultural, precisa ser artista, precisa... Não. E tem uma coisa muito interessante, uma vez nós estávamos em Londrina, num encontro de cultura com o Ministério da Cultura, e a Anitta Giacom estava representando o governo do Estado pela Fundação Teatro Guaíra, e nós lá chegamos a essa conclusão, que ao invés de Ministério da Cultura, por exemplo, deveria ser Ministério de Captação de Recursos para a Produção Artística. Porque não se fala mais outra coisa. Você encontra um artista num debate, ele quer dinheiro. Eu também quero. Todo mundo quer. E aí onde entra a Lei de Incentivo à Cultura. Quer dizer, como é que nós vamos conseguir esse dinheiro de uma forma que é um dinheiro público, que supostamente é dito como renúncia fiscal, mas na verdade não é uma renúncia fiscal. No meu modo de ver, é um redirecionamento de um recurso que, ao invés de ir para a União no grande bolo para depois ser fatiado, ele vai direcionado à área de cultura. E aí o Edson, quando fala desse limbo, tem um problema muito sério, que são as pessoas que estão avaliando esses projetos. Por exemplo, eu caio um projeto na minha mão como perito parecerista do Ministério da Cultura. Eu não posso jamais fazer juízo de valores no sentido moral. O meu sentido tem que ser extremamente técnico. Quanto que vai se investir, qual o recurso necessário, qual a história desse proponente para saber se ele pode ou não realizar esse projeto, o retorno para a sociedade é viável ou não, o retorno social, que tem uma cota social que é interessante as pessoas cumprirem, né, que valoriza inclusive, mas eu não posso fazer um juízo de valor, né, principalmente esse moral, e aí muitas pessoas questionam esse sentido. Como é que uma peça, por exemplo, que fala mal do tabagismo, ela não vai pedir patrocínio para Souza Cruz, para Philip Morris? Como? Então, aí já começa a segmentar, né? Já começa a segmentar. Então, quando esses projetos chegam, e aí tem essa tramitação toda, você entra lá no portal do Ministério da Cultura, Salic Web, você vai cadastrar, você se cadastra, você tem uma senha, você vai ser proponente. O proponente é aquele que vai ser responsável com o seu CPF ou o seu CNPJ pelo projeto. É o elaborador do projeto? Não. De repente eu sou o proponente, mas quem vai elaborar, porque ele tem muita experiência, é o William. Ele elabora. Até 2006, essa remuneração do William não podia acontecer. Olha que interessante. Hoje já pode. E aí, onde quem analisa o projeto, ele tem que estar atento. Muitas vezes, é até 20%. Muitas vezes uma pessoa tem um projeto lá,
de 500 mil. Mas o projeto de 500 mil é de fácil execução. O que é um projeto de fácil execução? Entrar em contato com um grupo de teatro, no festival de teatro, por exemplo, e apresentar esses espetáculos. É um projeto de fácil execução. Um elaborador do projeto, 20%, 100 mil. Aí a gente que faz a análise fala, opa, não há necessidade, porque não precisa calcular o valor do parafuso, o tamanho do parafuso da porta para montar o cenário, não sei o que, o figurino, metragem de tecido, que tipo de tecido, de iluminação, se vai viajar, se não vai, quantos quilômetros esse grupo vai percorrer, né, Dado? Tem que colocar lá a quilometragem, quantos veículos, quantas pessoas, quanto vai se gastar de combustível, de alimentação, isso tem que estar no projeto. O William, ele tem que calcular isso. Aí, olha, veja bem, a elaboração do projeto é uma elaboração mais complexa, digamos assim. Nós fizemos alguns festivais de teatro e de dança em Umuarama pela Unipar. E nós levamos, por exemplo, Denise Stocos. E eu havia conversado com o Edson antes, olha só que interessante. Nós só conseguimos captar o recurso porque o Itaú detém as contas dos funcionários da Unipar. E olha só como a gente fica no limbo, que aí é o limbo econômico que nos rege para que a gente possa captar. Porque você, William, elaborou o projeto, eu, proponente, o projeto vai para o Ministério, está lá, cai na mão do avaliador, ele aprova, passa pelo Conselho Nacional de Cultura, aprova, libera-se para captar recursos. Aí agora é o grande problema. Vocês sabem que o captador, e aí vira inclusive uma profissão, e as grandes empresas de marketing cultural que cresceram foram justamente essas que intermediavam projetos com as empresas patrocinadoras, que são esses que vão captar esse recurso. Olha só que interessante, principalmente para o pessoal que nunca participou, que são os outros que não os 4 daqui que participaram. Pessoa física pode deduzir do imposto de renda, nós estamos falando da Lei Rouanet, 6%. Pessoa jurídica, 4%. Aí eu fui lá em Moarama, numa empresa que é revenda de automóveis. Revenda de automóveis. E, bom, olha, nós temos um festival de teatro, assim, junto com a universidade, você não quer entrar? Aí o rapaz falou assim, não, legal, como é que funciona? Assim, tal. Ele falou assim, Varini, nós somos peixinho pequeno, 4% nós vamos poder contribuir somente com 4 mil reais, porque a gente paga de imposto sem imposto de renda a pagar, para deduzir os 4%. E olha só, quem são os grandes patrocinadores da cultura? São as grandes empresas, grandes pagadoras de impostos. Por isso que aqui em Toledo é difícil, por isso que lá em Moarama é difícil, cidades menores, pequenas, que não têm grandes empresas, é muito complicado. Ah, é difícil porque você tem que convencer primeiro que a lei existe, que é possível você abater o teu imposto de renda na produção cultural. Então, aí você tem que falar com o departamento contábil, com o contador da empresa, né? Para poder, isso é feito uma carta, o dinheiro é depositado, você ganha a empresa que patrocinou, né? Ganha uma autorização para quando for depositar lá o dinheiro, você poder deduzir o teu imposto. Então, o trâmite, ele é bem interessante até chegar na captação, no caso da Lei Rouanet. Nós temos algumas cidades, são 10 aqui no Paraná mais ou menos, que tem a lei municipal. O Estado ainda está tramitando a Lei Estadual de Incentivo à Cultura através do ICMS. Mas nós vamos avançar, né? Eu tenho certeza que a gente tem muito que construir, mas as pessoas têm que entender que também não é nenhum favor você participar dos editais de incentivo à cultura, que isso é importante para que a gente possa avançar na produção cultural. E depois eu retomo, a gente vai conversando, ok? Bom, agora eu passo a palavra para o William Fischer, que é consultor de captação de recursos culturais de Cascavel e que é prata da casa também, foi aluno da UniOeste lá em Cascavel, no curso de Ciências Contábeis. Bem. Boa noite a todos.
ao Edson, ao Valinho, ao Herton, um grande amigo, o Vanderlei dos Anjos, amigo nas horas boas e ruins, né? Quando a gente fala horas boas, são aquelas horas culturais que nós convivemos muitos anos, né? Estamos ainda convivendo, a prova está aqui. Toda a direção da UniOeste, parabenizando a esse evento fantástico, já é a 14ª edição, ao reitor, ao Cascai, toda a sua equipe, né? Muito bacana isso. Bom, eu sou músico também, mas hoje o Valinho aqui e o Edson são artistas excepcionais aqui no nosso estado, com carreira consolidada. Já não tenho esse currículo todo na área artística, mas então eu vou me ater à minha área de conhecimento, que é a área técnica contábil, mas vou falar um pouco mais aqui sobre a parte da gestão dos projetos, né? E a minha vivência e experiência também na questão de captação no âmbito nacional, estadual e municipal, né? Nessa introdução aí que cada um está fazendo, e depois obviamente vai acender um pouco mais aqui o debate. Existe sempre uma dificuldade de se entender o propósito do incentivo fiscal. Não só na área de cultura, porque o governo cede incentivos fiscais para variadas áreas, né? Indústria, outros segmentos da economia e também a cultura. A cultura foi uma discussão já na década de 80, para que no início da década de 90, ainda no governo Collor, em que pese ele demitir e acabar com o Ministério da Cultura, quem ele nomeou para isso, para acabar com o Ministério, foi que criou a Lei Rouanet, né? O sobrenome dele. Então é um paradoxo, mas enfim, coisas do nosso país. Acabou com o Ministério e criou a Lei de Incentivo. A Lei de Incentivo já passou por algumas reformulações. Foi também tentado, o Valinho tem conhecimento disso, o Edson também, que foram tentadas algumas soluções aí ao longo desses anos, né? A lei é de 91 e criaram-se alguns decretos, algumas portarias, tentou-se aí também mobilizar uma nova lei Rouanet, né? E, enfim, acabou mexendo um pouco com alguns ambientes aí, algumas pessoas, alguns grupos, e isso acabou criando um certo lobby dentro do Congresso, e está lá ainda, está em andamento, e existem alguns projetos acerca disso, com várias emendas, enfim, né? Acredito que algumas coisas vão mudar. Bom, diante disso, o Ministério chegou um momento que acabou colocando um decreto e uma resolução, fazendo com que essas alterações, pelo menos parte delas, não tão essenciais, fossem colocadas em prática, né? No entanto, é sempre realmente uma discussão bastante explosiva, né? Porque se fala do dinheiro. Porque usa a lei de incentivo e que usa provavelmente muito bem. Por quê? Porque tem todo um mecanismo de percepção do trabalho. A UniOeste, teoricamente, pode enfrentar a Gal Costa, né? Porque é a UniOeste, cacete, não é verdade? Aí tem. Agora, aquele cara, aquele produtor lá, cara, ele vai... O cara do departamento de marketing de qualquer empresa vai olhar, que lindo Rei Leão da Broadway, por que eu vou dar para o Beckett? Quem é Beckett? Quem é Shakespeare? Quem é? Para que eu vou dar dinheiro para esse cara? Nem te conheço? Não, vou dar para o Rei Leão. E vou levar minha família inteira para assistir, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Percebe? Tem esse lado, ele existe, e é um lado político. O outro é quando se discute, desculpa, vou falar só uns 3 minutos. O outro, quando alguém diz assim, então tem que acabar, não é o departamento de marketing, nem é o contador que vai decidir. Ué, cria-se uma comissão do governo e o governo te dá o dinheiro diretamente, o fundão, não é para quê? Só que é pior, na minha opinião, ainda, porque agora eu estava falando de um monte de departamento de marketing, de contador, não sei o quê, aí é um patrão só, que é o governo. E eu, na minha modestíssima opinião,
o governo é o pior patrão que tem. Né? É o pior, não tem pior patrão que esse. Porque ele direciona politicamente, qualquer governo, não é esse nem aquele, nem. Qualquer governo está interessado em ganhar a próxima eleição. Então ele vai patrocinar o seu projeto, se o seu projeto interessar a ele para a próxima eleição, senão você não... E ele pode inventar 500 comissões, com pessoas que pensam e que não pensam, na hora, no mundo real, vai ser esse. Então eu prefiro ainda que seja esse universo caótico de você batalhar, sabe? Porque esse pelo menos é mais democrático, na minha opinião. Na minha, muito pessoal, mas muito pessoal. Esse é mais democrático. Só que ainda assim é um universo doloroso. Doloroso. E quando o Bahia fala que não existe juízo de valor, realmente não existe juízo de valor, porque o juízo, o técnico é até pior que o de valor. Não é verdade? O técnico é pior, porque você analisa, esse projeto está bem feitinho, tecnicamente ele está perfeito, então como é que eu vou dizer não para ele? Esse daqui é lindo, mas o cara errou aqui na hora, não sei o que, então não pode. Tecnicamente é até pior. É até pior, um projeto lindo, mas o cara errou uma rubrica lá, ele não pode passar, porque tecnicamente ele não passou. Então, é este nosso mundo caótico, a lei de incentivo está incluída nele, como tudo está incluído nele, não é só a lei de incentivo, mas eu acho que o principal ainda é a gente ter consciência do que a gente tem que fazer. Sabe, consciência. Eu sou um cara que faz teatro em Curitiba há 30 e poucos anos. Quando eu consigo aprovar um projeto de lei, que não é fácil, e eu faço teatro há 30 anos em Curitiba, batalha, e quando eu vou disputar um projeto de lei de incentivo, eu vou perder para um cara que é amigo do dono da empresa. E o cara nunca fez nada, mas ele é amigo da empresa, então ele vai dar para ele, não para mim. Então, quando eu consigo, eu faço com a lei de incentivo. Quando eu não consigo, eu faço sem a lei de incentivo. E faço porque eu tenho que continuar fazendo, porque esse é meu trabalho. Entende? É um universo muito grande e caótico, mas eu sou do mundo real. Assim, eu gosto de imaginar as coisas como elas são e não deixar utópico. É tudo lindo, maravilhoso, quando na verdade não é. Sorry. Passamos agora a palavra para o Luiz Varini, consultor de projetos do Ministério da Cultura. Já vou aproveitar e já falar a respeito das coisas que o Edson pontuou. Vocês percebem a atuação das fundações, dos institutos. Quando o Edson fala da questão da renúncia fiscal das empresas, das grandes empresas, toda grande empresa tem uma fundação. Toda grande empresa tem um instituto. Que aí o pessoal está chamando, inclusive na gestão pública, do nepotismo cruzado, né? Então, olha, o Itaú está patrocinando um festival de cinema via Instituto Itaú, porque ele pode fazer isso. Ele pode pegar dele, do imposto de renda do Itaú a pagar e patrocinar projetos formulados pelo Instituto Itaú. E assim vai. Lá em Moarama também nós temos na Unipar, e pega todos os campi, que é a Fundação Cândido Garcia. Também, dentro da legislação, aquilo que se prevê, cria-se a fundação para poder. Então, por que a Unipar, por exemplo, ou qualquer instituição, e a Unipar inclusive estava nessa briga, não sei o que virou, porque depois eu saí, se ela ia continuar sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. Com fins lucrativos faz sentido ter a fundação, sem fins lucrativos não faz sentido, mas é uma forma de você gerir a sua produção de uma forma de rádio, TV, como eles têm feito, né? Veja bem, quando o Edson fala então de Gal Costa, né, teve aquele bafafá lá da Maria Bethânia, 700 mil, site de poesia e tal, mas a lei também não pode discriminar, não é? Ah não, olha, o artista famoso não tem direito à lei. Não, você não discrimina só para baixo, você discrimina para cima também. Uma vez cobraram, na época, o ministro Gil, a elite paulista, falou assim, ministro, nós também queremos política cultural, nós também fazemos parte da sociedade, de uma comunidade, cadê as grandes óperas? Cadê os grandes balés? Ué, então veja bem, uma coisa é política cultural via
a identidade social de um povo na construção desse povo. A outra coisa é a arte, a cultura, o belo, ok. Então, eu não posso também negar esse direito. A lei, num país democrático, de direito, é para todos. Não é? Então, tem um nome, mas o nome possivelmente facilitará. Possivelmente. Cada lei é discriminatória, tanto Sim. que ganha é a Gal Costa. Sim, sim. A Gal Costa. Ela é discriminatória. Deixa eu só passar para vocês, tem uma pesquisa muito legal que o SESC lá de São Paulo fez, eu até anotei aqui algumas coisas, ainda bem que eu escrevi aqui, ó, e não trouxe o notebook, porque choveu, caiu, ainda bem que foi o papel, né? Faz sentido. Essa pesquisa está no portal do sesc.com.br, Públicos de Cultura. E eu só vou ler aqui para vocês entenderem como é que é a situação. De um lado, produtores e artistas ávidos para ter o seu produto, vamos chamar de produto nesse sentido, de consumo da cultura, que é o que se baseia a pesquisa. Então, você vai encontrar em sesc.com.br, portal, site Públicos de Cultura. Tem lá toda uma pesquisa completa, quando foi feito. E olha uns dados interessantes que eu trouxe para a gente poder pensar, até como um dado provocativo. De um lado, então, artistas e produtores querendo produzir cultura. Do outro lado, um público que não quer consumir cultura. É o que mostra a pesquisa. Então, essa pesquisa foi feita em 25 estados e 139 municípios. Foram entrevistadas 2.400 pessoas, em média 45 minutos da pesquisa, na casa das pessoas. 61% dessas pessoas nunca assistiu uma peça de teatro. 75% nunca foi a um espetáculo de dança. 71% nunca foi a uma exposição de artes visuais. 89% das pessoas nunca foram a um concerto ou a uma ópera. Práticas culturais não são prioritárias. 58% nunca leu um livro ou leu um único livro nos últimos 6 meses. 42% leu somente um livro nos últimos 6 meses. E olha que interessante do outro lado, que são as características. 51% das pessoas entrevistadas, elas perceberam que elas não fazem nenhum tipo de atividade cultural no final de semana. Não sabe nem o que é a ideia da cultura. Não é? 41% fica em casa com a família ou vai passear nos parques. 26%, se foram a uma exposição de artes visuais, não sabem que foram. Não identificaram aquilo como uma exposição de artes visuais. Então, 57 católica, 28 evangélica e por aí vai. Então lá tem essa pesquisa, é uma pesquisa recentíssima. Essa pesquisa foi feita no período, né, de 31 de agosto a 9 em setembro, né, de 2013, e pelo SESC, pela Fundação Perseu Abramo. Está lá no site. Teve um seminário em São Paulo onde eles apresentaram esses dados, justamente para tentar entender, porque o SESC em São Paulo, a prioridade, né, é a produção cultural. Então, o que a gente pensa em relação a esse público? Então, por um lado, eu, enquanto trabalhador da cultura, da mesma forma que eu entendo que vai dinheiro para a saúde, vai dinheiro para a educação, eu acredito que deve ir para a cultura também. Por um outro lado, eu não tenho um público que consome isso. Aí acontece o que o Edson falou. O senhor quer uma parte? Quero. Então, por um outro lado, a gente sabe porque, olha que interessante que é. Eu darei uma parte, nota, por favor. Que olha que interessante. O único ser na face da Terra que produz cultura e é cultural é o ser humano. Não existe outro ser que pode transformar a sua realidade a partir dos conhecimentos adquiridos e repassados de tempos em tempos. A gente faz uso da cultura diariamente, muitas vezes sem perceber, claro. Que a gente veste, que a gente come, na visão antropológica, sociológica, o que você faz, como você fala. Nós estávamos uma vez numa reunião em Cianorte, e aí a chefe do Núcleo Regional de Ensino, e a gente estava com a Vera Mussi, até então secretária de Estado da Cultura,
e com toda a pompa, William, a chefe do núcleo falou, não, porque a parceria entre a educação e a cultura é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Nós apoiamos sim a parceria com a cultura. Aí a Vera Múcio, na sua fala, né, ela fez uma colocação esplendorosa. Me perdoe, senhora tal, chefe do Núcleo Regional de Educação de Cianorte, mas o ato de ensinar, o ato de educar é antes um ato cultural. E a gente confunde, aí que está uma vez, não sei se o Dado Guerra estava aquela vez lá em Londrina que a gente comentou sobre isso, as pessoas confundem muito arte com cultura. A arte é um elemento da cultura. É não vou nem dizer que é o principal, porque não é. Não é. Ok? E quando então a gente vai falar sobre lei, não se tem ideia dessa produção cultural como resposta social através da arte para poder avançar no sentido da cultura. O que se pretende é dinheiro para eu trabalhar, dinheiro para eu produzir, dinheiro para eu me apresentar, independente da quantidade de apresentações, como o Edson falou. Vou passar uma parte para o Edson, depois eu quero esse 1 minuto. Eu preciso dessa parte. Por quê? Porque então o dinheiro que está sendo aplicado no esporte está sendo aplicado para a cultura, porque o esporte é cultura, a Copa do Mundo é cultura. Então a lei de incentivo à cultura tem que patrocinar culinária, porque comida é cultura. Então a gente não pode confundir as duas coisas. O que é a lei de incentivo à cultura? Ela é para apoiar o quê? Então a gente não pode brigar se a lei de incentivo à cultura der dinheiro para um jogo de futebol no campo de futebol, porque futebol é cultura. Ou então para não sei quem dar uma aula de como fazer vatapá, porque vatapá é cultura, comida é cultura. Ou então a roupa que nós vamos usar, porque o jeito de usar roupa é cultura. Então, quando a gente começa a enveredar para esse caminho do que é cultura, tudo é cultura, absolutamente tudo. Os carros que estão estacionados aqui com as suas cores, o ônibus que passa lá na frente, tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. Então, quando a gente confunde essas duas coisas, fica fácil de perdoar os poderes. A gente, quando começa a misturar cultura com arte, a gente começa... Educação é cultura. Então, a lei de incentivo à cultura tem que patrocinar tudo que for de ensinar, porque educação é o começo, é o que o Luiz Arena acabou de dizer. O começo está na educação, né? Então, na verdade, os caras inventaram a palavra lei de incentivo à cultura, quando, na verdade, a ideia inicial era lei de incentivo à arte. Só que ninguém teve coragem de trocar essa palavra arte por cultura, deixou cultura, e aí ficou fácil banalizar a palavra. Quando, na verdade, é isso que eu queria falar. Eu queria falar outra coisa, mas já que o Vanderlei está ali batendo, então eu tenho que acabar, senão coitado do nosso amigo que não vai falar nada. Mas aí eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito, muito claro. Na verdade, a lei de incentivo à cultura é lei de incentivo à arte. Trocaram a palavra arte por cultura, como sempre fazem, mudam uma palavrinha, não sei o quê, na hora de aprovar o projeto, nos congressos, não sei o quê, e aí analisa e aquilo se perde. É muito simples isso. Tem direito à tréplica? Claro. Então, meu 1 minuto e mais a tréplica, né? Não, mas é isso. O que o Edson falou, na verdade, é complementando e até evidenciando aquilo que a gente tinha falado, porque a gente fica nesse imbróglio, né? O que é, o que não é, para que serve, onde vai, sem perceber a gente já foi, né? E quando a lei incentiva a cultura, e aí como o Edson falou, tudo é cultura, sim, mas tem a lei de esporte também, e é interessante porque é uma fatia, na verdade, quer dizer, e dentro da lei da cultura tem as áreas, né, que o William vai falar daqui a pouco, que são contempladas, né? Então, é interessante a gente observar, porque na verdade a gente ainda é muito, não vou dizer analfabeto cultural, mas dentro dessa postura da lei de incentivo à cultura, a gente não tem o hábito de cobrar, como a gente não tem outros hábitos também de cobrar outras situações, mas, por exemplo, quando se fala do vínculo da verba pública, né? A educação, né? 25%, a saúde 15%. Toda a lei de incentivo à cultura coloca-se até, porque não pode ser vinculado. Então, até 2%, até 3%, até 4%, aí ano a ano a Câmara
de vereadores. Então, o que nós temos enquanto cidadãos, né, de responsabilidade para poder fazer isso de uma forma comunitária? Porque muitas vezes a gente, e aí eu vou falar enquanto artista, a gente tem esse papel forte, esse papel social muito forte, esse papel de interferir, esse papel de questionar, esse papel, a mesma coisa do observatório social. Vocês aqui em Toledo têm observatório social, e lá em Moarama tentaram implantar um observatório social, só que todas as pessoas representantes das entidades que iam participar do observatório social, que fiscaliza as contas públicas, por exemplo, seria um papel até de fiscalizador, mas todos os representantes indicados eram pessoas que recebiam verbas do município. Ué, é o papel do filho fiscalizando o pai. Entendeu? Então fica uma coisa meio ingrata. Eu não capto, eu não produzo espetáculos através da lei de incentivo, mas ao mesmo tempo eu sei que e penso que é um instrumento xarope, maléfico, e meto pau em quem está captando. Eu acho um absurdo, que 8 milhões, 10 milhões para Circo de Soleil e tudo. Mas eu vou dar um exemplo aqui, não sei se a pessoa está aqui, se tiver pode até se pronunciar, porque eu acho bem bacana. Comentei com o Vanderlei. A Associação Comercial de Toledo capta, em média, 500 mil pela Lei Rouanet para fazer eventos artísticos culturais lá no Shopping Panambi. Associação Comercial e Industrial de Toledo. Eu acho isso fantástico. Não sei quem é a pessoa, não sei quem é o proponente. O proponente é a Associação Comercial, não sei quem é o elaborador. Então, eu acho isso maravilhoso. Ah, mas a Associação Comercial é uma associação privada que está captando recursos como qualquer outra pessoa pode fazer. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao William Fischer, que é consultor de captação de recursos culturais de Cascavel. Bom, quero comentar um pouco. Primeiro, assim, as legislações de incentivos fiscais, elas são boas, elas proporcionam, de fato, em muitas regiões, a oportunidade de geração de renda, de receita para projetos que, obviamente, conseguem essa proeza da captação. Mas eu também quero botar um parênteses aqui e falar um pouco sobre o seguinte. Ao longo dos últimos 20 anos, que é mais ou menos o período que eu tenho atuado com essas questões, eu ouço sempre a questão das dificuldades, porque é difícil captar, não dá certo, são só nos grandes centros e tudo mais. Não tiro a razão, concordo, e de fato existe uma realidade que caminha por aí. Agora, nos últimos anos também, vamos colocar aqui nos últimos 9 anos, 8 anos mais ou menos, esse cenário está se invertendo no país de uma maneira assim bastante significativa. O entendimento, com algumas alterações de resoluções, decretos e uma visibilidade sociocultural dentro de alguns organismos que tramitam e lidam com a lei, está proporcionando a realização de desenvolvimento de polos da arte, da cultura em muitas regiões do país. Isso também é verdade. Uma outra situação é que, vejam, quando se fala lei de incentivo, se visualiza um volume de recursos muito grande numa ponta, em que o governo detém esse poder orçamentário de colocar numa portaria anual lá 1 bilhão e 200 milhões de renúncia fiscal para a cultura, o esporte, fundo da infância e adolescência, fundo do idoso e tudo mais, né? Então, se olha aquilo e fala assim, puxa, eu quero uma fatia disso, 1 bilhão de reais é bastante coisa. Mas vejam, essa discussão entre se é certo ou errado, que eu não consigo, eu não tenho capacidade, essa é uma discussão que está levando a culpar uma ferramenta que é a lei de incentivo, as legislações de incentivos, por uma outra situação que os dois estão comentando aqui, que
trata-se realmente da formação, da educação do nosso povo, de uma maneira geral, da formação dos nossos artistas, né? Porque a lei de incentivo é uma ferramenta. A lei de incentivo não é a única política pública de incentivo à cultura, né? Tanto é que está se discutindo no Congresso o Plano Nacional de Cultura, recentemente aprovado e tudo mais, agora colocar em prática e tal. Então, legislação de incentivo à cultura é uma ferramenta. Por outro lado, olhando o lado do artista, que nós vivemos num país com muitas desigualdades, em que a dificuldade de ser artista e de sobreviver como artista é muito grande, todas essas questões ganham um volume muito maior, né? Dentro da mídia, dentro desse nosso ambiente aqui, nós estamos discutindo e realmente estão surgindo aqui indagações que estão nos levando a pensar tanto positivamente quanto negativamente em relação às legislações. Mas, assim, reforçando, nos Estados Unidos, na Europa, não existe lei de incentivo à cultura. Nos Estados Unidos, não existe Ministério da Cultura. Lá fora, em países ditos, né, desenvolvidos e tudo mais, em que existe, assim, um olhar diferente para a arte, para a cultura e para o esporte, aquela coisa que está enraizada no cidadão desde pequeno, né? Da escola primária, já que tem aquelas bandas, aqueles conjuntos, aquelas artes cênicas, quer dizer, trabalhando a arte, educação, né? Então isso nós não temos aqui. E lá, vejam vocês, lá existe uma fundação que tem uma gestão mista entre o governo e a iniciativa privada. E as pessoas, assim, existem doações do governo e doações da pessoa física, do particular, tanto empresa quanto pessoa física, para esse fundo. E é esse fundo que faz a gestão dos processos de políticas públicas e privadas de cultura. Então, muito diferente, porque também o conceito de arte e educação é diferente. Na Europa, alguns países como a França, Itália, Bélgica, Suécia, Suíça, também trabalham muito com essa questão de fundos culturais. Aqui nós temos o fundo também, que é o Fundo Nacional de Cultura, dentro do PRONAC, que com essa mesma ideologia, né, de criar um mecanismo ou uma ferramenta de propulsão da divulgação da arte, instituíram então o Fundo Nacional de Cultura, que é uma verba do caixa do Tesouro, onde se apresenta. Não há o que discordar de componente político, isso é verdade, né? Não precisamos aqui estar tampando o sol com a peneira. Mas também tem um outro lado, como eu disse, para encerrar aqui essa minha parte, que é o lado também da profissionalização, né? Nós precisamos ter a consciência de que tudo que é organizado, tudo que é bem feito, tudo que se busca o entendimento, né, se consegue chegar com razoável sucesso àquele resultado que a gente planeja. Falando rapidamente aqui da questão da lei que o Edson citou, além também da renúncia fiscal, dessa complexidade, e como contador também, quero dizer o seguinte, que de fato essa é uma área de especialidade, como no direito tem o criminalista, tem o civil, como no médico tem o oftalmologista, na contabilidade tem aquele que entende de renúncia fiscal e tem o contador que não entende, não é que ele é burro, que ele não quer saber, ou que ele desconhece, é uma área de especialidade. Então, eu me especializei nisso. Então, assim, lá no nosso escritório nós atendemos mais de 200 entidades no estado do Paraná, Santa Catarina e tudo mais. E o volume de captação passa de 5 milhões por ano para essas entidades com absoluta tranquilidade. Por quê? Porque nós fazemos todo um planejamento estratégico de captação, de desenvolvimento de projeto, de apresentação, que a gente desenvolveu isso. Então, eu estou aqui testemunhando
e não entrando no mérito de quem não consegue ou quem consegue, ou se falta profissionalismo ou não falta, de que é possível e que isso realmente complementa políticas públicas. Agora, vou frisar, complementa. E quando eu fui secretário de Cultura, num projeto que a gente tensionava fazer, do qual o Vanderlei é testemunha, porque nós trabalhamos juntos nesse projeto, é de reunir a classe artística e profissionalizar e colocar um entendimento de que é preciso se organizar também, né? Não basta só viver no seu universo, é preciso entender, além do seu universo, outras questões que estão no entorno, no seu ambiente, que propõem esse desenvolvimento, num país que não tem ainda um entendimento de que a arte e cultura é uma política pública essencial, que trata apenas de segurança, de saúde, numa eleição e tudo mais. Ok? Muito obrigado. Bom, gostaríamos de, então, agradecer a mesa, né, na figura do William, do Luiz Varini e do Edson Bueno. Gostaria também de agradecer, né, a presença do... Bom, conforme a orientação, era para abrir para perguntas. Rapidamente. Alguém tem? Rapidamente, é a pergunta ou é a resposta? Os dois. Boa noite, eu sou professora do curso de Filosofia e há anos que a gente tem batalhado. Nós temos batalhado no nosso centro, no Centro de Ciências Sociais e Humanas, a inclusão do curso de teatro. E teve várias idas e vindas. Por causa dessa intenção, nós começamos a construir o teatro. E aí acabou a verba, porque tudo que nós construímos aqui na UniOeste não é como nas federais, que vem o bolo, o dinheiro todo do governo federal. Nós temos que concorrer a editais e emendas parlamentares. E nós tínhamos a impressão de que o Ministério da Cultura tem dinheiro, e nós estávamos pensando em buscar no Ministério da Cultura. Então a minha pergunta é bem direta, assim, o Ministério da Cultura tem dinheiro ou nós poderíamos, para concluir o teatro, concorrer com um desses editais, se cabe isso ou não? E aí um comentário assim, é verdade que não só nesse poder que tu falava assim, está localizado lá em cima, eu não acredito nesse poder localizado lá em cima, ele está bem espalhado aqui entre nós temos resistências no próprio município, porque mudaria completamente a universidade e o município tendo um curso de teatro. E incomodaria muita gente, é óbvio, né? E mesmo a nós, assim, tudo modificaria. Então, nós temos essas forças a favor e forças contrárias a isso. E quanto a... Só para complementar também, isso que vocês falaram do que se confunde educação e arte e cultura, nós vivemos esse ano o que se confunde com pesquisa, porque o governo do estado investiu em pesquisa nas indústrias farmacêuticas e alimentícias e tirou da universidade, que para nós é, por excelência, o lugar onde se faz pesquisa. Então, nós também temos vivido isso em todas essas dimensões, né, quanto à cultura. Então, assim, bem direto, se há a possibilidade de a gente contratar com o Ministério. Aí vai funcionar. Quero fazer mais algumas perguntas. Tem mais alguma pergunta? Aqui, ó, tem mais uma pergunta aqui. Vamos fazer as perguntas e depois responde em bloco. Bom, muito obrigado por permitir esse momento. A minha questão é assim, vocês estão profundamente envolvidos nisso, né? E tem visões diferentes, discordantes, e isso é muito bom, porque, enfim, né? Mas a questão é, qual é possível e qual é a correção que nós podíamos tentar fazer, que vocês entendem adequado na lei, Rouanet, por exemplo. Limitar valor é uma saída, direcionar parte do recurso para os mega eventos e a outra, de fato, para eventos diversificados. Na condição de avaliador, você recebe todo tipo de projeto por certo para avaliar. Mas assim,
Tem como fazer isso? Quer dizer, dá para fazer? Eu sou daqueles que acham que dá para fazer sempre, né? Dá para corrigir uma lei, dá para melhorar uma lei. Mas como é que seria melhorar ela? É dizer, bom, nós distribuímos tanto de dinheiro para eventos grandes, enfim, vai ganhar, os estrelão aí vão ganhar, uma parte desse dinheiro para eventos médios, não sei o quê, e uma grande quantidade de dinheiro para picar em não fui eu, então. Vocês estão vendo que eu estou quietinho. Para esses eventos, para essas atividades artísticas culturais pequenas, de projetos pequenos, que então atenda. Mas ainda assim eu fiquei muito feliz com a informação de que quando você começou a carreira nós tínhamos um número reduzido e que nós temos 1 milhão e que ele tenha crescido imensamente. E eu acho que essas leis podem ser melhoradas para que isso aconteça muito mais ainda, porque em última instância é isso, né? Quer dizer, é essa democratização da arte também, para que todo mundo se sinta em certa medida artista e não alguém é o artista, enfim. Né? Bom, mas isso já ultrapassei. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Que é o seguinte, nós somos funcionários públicos e você falou sobre o imposto de renda da pessoa física. A nossa é retida na fonte. Nós podemos indicar isso que vá para a nossa cultura ou que possa vir para dentro da universidade? Aí é a questão do projeto. O Luiz já falou, não. Tem uma coisa interessante aí, que a Lei Rouanet, ela vai diretamente ao incentivo à cultura das pagadoras de impostos, né, principalmente de impostos de renda, então entende-se como empresas privadas. Toda vez que uma empresa pública ela retira do seu imposto, como Copel, né, Sanepar, é via alguém que propôs esse projeto. Como eu falei para vocês, uma fundação, um instituto. No caso da UniOeste, ela ser proponente do projeto, e aqui o William pode até me corrigir se eu estiver errado, se dentro desse novo Programa Nacional de Cultura será implementado ou não, é uma entidade pública, uma instituição pública. Ela não pode ser proponente para a captação de recursos via Lei Rouanet. Mas nada impede dela formar uma parceria público-privada. Aí ela pode, junto com o instituto privado, faz esse projeto, elabora esse projeto. Quando o professor comentou a respeito, pequenos projetos ou grandes projetos, eu vou dar um exemplo de um arama da bailarina. Nós começamos, o Vanderlei conhece, nós começamos com a bailarina a atender crianças em situação de risco, uma escola de dança, com 35 mil reais. Hoje eles captam 500 mil reais. O último projeto elaborado é de 480 mil. Porque eles estão fazendo, eu deixei de fazer projeto para eles quando eu comecei a fazer análise. Então, por causa de um conflito ético, um choque de interesses, então eu abri mão de fazer o projeto, elaborar o projeto para ela. Mas começou com 35 mil, tem 480 mil. E atende anualmente, com uniforme, com lanche, com transporte e as aulas de dança. Crianças em situação de risco, de um bairro específico de Moarama. Ela busca essas crianças, leva para a escola, dá toda a aula, a alimentação, devolve para o bairro, no contraturno. Veja bem, é um projeto razoavelmente grande, nos moldes de uma cidade do interior, que é anual. Então, quando o professor fala pequenos projetos ou grandes projetos, eu optaria por um grande projeto de captação macro, que dentro do próprio projeto você tem as subatividades, não um projeto para cada atividade. Um projeto para festival de dança, um projeto para festival de música, um projeto para encontro dos bateristas da região sul do país. Não, um grande projeto. Política cultural da UniOeste, um exemplo. Aí contempla toda a atividade. Quem que vai ser esse proponente? Aí não pode ser a UniOeste. Tem que ser uma fundação, um instituto, alguém, pode ser uma pessoa física. Né? A questão do valor também ele é bem analisado. Bom, eu vou passar então aqui para o William para ele complementar. Mas, professor, existem caminhos sim. Na questão pública, principalmente no atendimento de prefeituras, em todo equipamento, sonorização, iluminação, tal, e a gente tem conseguido via Fundo Nacional de Cultura, que
Fundo Nacional de Cultura são as obras que vão para esse fundo e outros, né, de outros lugares também, que vão para o fundo e aí atende diretamente a administração pública nas prefeituras, não atende iniciativa privada. O William ele vai complementar, mas há possibilidade sim. O que eu quero aqui dar continuidade, né? Não é nem complementar, porque o que o Valene falou está correto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão ela tem uma entidade, é uma associação, não é? Fundação. Não, mas é a fundação, personalidade jurídica fundação ou personalidade jurídica associação? De funcionários, Tem, né? Tem os dois? E tem uma fundação também, né? Então, essa fundação, ela tem um CNPJ distinto, né? E ela tem uma caracterização, ela não é pública, ela é uma instituição de direito privado, né? Então, isso que tem que observar no seu estatuto, e se for assim, não há problema nenhum, através dela, desde que no escopo do estatuto conste lá no artigo 1º, finalidades, a palavra cultura, promover a cultura, atividade cultural. Se não tem, já amanhã já reúna e faça a assembleia de alteração. E aí, na sequência, envia o projeto, o macro projeto aqui para o teatro, para instituir. Inclusive, você pode, independentemente de ter o curso, professora, não me lembro o nome. Professora Esther. Inclusive, pode mandar lá o projeto de um curso de teatro, de curso durante o ano. Não, até esperar o nosso tão sonhado curso de artes, né? Que tem toda uma tramitação dentro do poder público, né? Então, eu acho assim, você pode solicitar verba através da fundação para a estrutura física do teatro, você pode montar um curso de teatro através dessa fundação e implementar dentro do seu campus aqui da Unioeste. Não há problema nenhum. A questão do macro projeto que o Valini estava comentando, com razão, já existe um tópico dentro da legislação que chama-se plano anual. Tá? Então, quando uma entidade quer realizar um macro projeto que faça a abrangência de várias ações dentro da cultura, como dança, música, teatro, artes integradas, que nós chamamos, pode colocar e montar um plano anual e inserir. Claro que daí vira um macro projeto, né? Tem que mandar 3, 4 pessoas a Brasília levar os papéis, mas é o ônus, para depois vir o bônus, né? Mas de fato é isso. Então eu acho que é possível. Com relação ao que o professor, vice-reitor, desculpe o nome? Pró-reitor, seu nome? Emi. Comentou o que deve ser alterado na Lei Rouanet. Existe em Brasília mais de 200 emendas ao processo da Lei Rouanet. Agora aqui, a minha opinião é que está também dentro dessas 200 emendas, né, que são várias coisas muito importantes, porque elas vão se complementar para que o resultado seja positivo, então é difícil você falar uma coisa ou duas. Mas assim, eu acho importante assim, vamos destacar, né? Vou tentar ser o mais breve possível. Nós temos a questão de renúncia fiscal, que é o que nós estamos tratando aqui, que é, como eu disse, uma ferramenta. Dentro da renúncia fiscal, dentro da Lei Rouanet, não existe, só a renúncia fiscal. Na Lei Rouanet existe a renúncia fiscal e o Fundo Nacional de Cultura. Então, são duas ferramentas. A Lei Rouanet tem o incentivo fiscal, porque ela oportuniza esse benefício para que a iniciativa privada bote dinheiro. E o Fundo Nacional de Cultura é o caixa do Tesouro, onde vão lá recursos que o governo não usa de outras áreas ou orçamentariamente deposita ali para investir. Que é o caso, por exemplo, de vocês mandarem um projeto através da fundação para o teatro aqui, para melhorar, né? Também pode mandar a fundação para captar recursos pela Lei Rouanet para o teatro? Pode também. Pode fazer duplo, não tem problema. Mas aqui, voltando ali e respondendo o mais breve possível, eu não acredito na segmentação, ou seja, você chegar e falar assim, olha, esse valor vai para os grandes eventos e esse valor vai para os pequenos, né? Eu acho que assim, renúncia fiscal é renúncia fiscal, o Estado Democrático de Direito deixa rolar. Fundo Nacional de Cultura, aí sim, aqui é uma caixa preta.
aqui nós temos que mexer. Né? Na Lei Rouanet, nós temos que trabalhar para que essas implementações que eu citei aqui, em número de 200, que é um número estimado, sejam colocadas em prática. Por quê? Porque lá vai estar um dimensionamento de renúncia fiscal. Vai dizer assim, esse projeto, o Vanderlei está desesperado fazendo assim, ó, mas eu estou indo aqui, não terminei ainda, já vou acabar, Vanderlei, está dentro aqui, inclusive no cachê, né? Está no contrato. E eles tiveram réplica e tudo mais, eu não aproveitei. Mas assim, finalizando, então vão haver alterações importantes. Então o projeto vai entrar também a questão da análise do mérito do projeto, com técnicos pareceristas como o Valine, essa é a proposta. Vão entrar percentuais conforme a qualidade de captação do projeto. Então o projeto da Maria Bethânia, que teve 1,5 milhão aprovado, de repente ela vai ter 1,5 milhão aprovado, mas não terá direito a abater 100% da captação do imposto de renda. Vai ter direito a abater uma faixa em que vai de 3% até 99,5%. Né? Então isso, se for colocado em prática, realmente nós vamos ter assim uma lei que vai dar condições de proporcionar uma grande ampliação de investimento. Agora, na outra ponta, é necessário que o grupo artístico, que o artista individual se especialize, contrate agências, contrate escritórios especializados, né, como o meu, por exemplo, que possam, né, dar esse suporte técnico. Obrigado. Bom, gostaríamos de agradecer aos palestrantes que estiveram junto aqui na mesa redonda, né, convidar vocês para a apresentação cultural. Convido também o reitor para fazer o fechamento dessa mesa redonda. E lembrando já que